Vamos lá, meus alunos. Márcio Macedo, seu professor de matemática, mais uma vez contigo. Livro 5, Binômio de Newton, tá? Matéria um pouquinho complexa, então tem que ter muita atenção. Vamos com calma, bem devagar, tentando tirar todas as dúvidas possíveis. Número binomial. Bom, vamos lembrar primeiro do triângulo de Pascal que a gente vê lá no 8º ano. Vocês já repararam quanta coisa a gente revê do 8º ano lá e a gente não dá atenção? Triângulo de Pascal é aquele triângulo formado pelas suas extremidades valendo 1 e as suas linhas são assim, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Lembrando que as linhas de baixo são sempre montadas a partir da soma dos dois anteriores de cima. Por exemplo, vou pegar essa linha que agora eu vou mexer aqui agora. Vou apagar aqui só para mostrar para vocês. Apagar tudo aqui. Vou pegar esta linha que aqui está, tá? Ó. Bom, sabendo-se que começa com 1, termina com 1. Isso é em toda a linha. Triângulo de Pascal fala o seguinte: se eu pego 1 mais 3, dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. Ou seja, tirando as extremidades, que valem sempre 1, os caras do meio são sempre a soma dos dois acima superiores. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 1 mais 4, 5. Então, vamos lá. 1 mais 5, 6, ok? Esse é o triângulo de Pascal, ok? E tem algumas características que nós vamos verificar já já. É só para relembrar lá do 8º ano. Bem, nós temos também o número binomial. O número binomial, tá? Nada mais é do que o coeficiente binomial. É o número de subconjuntos de P elementos que pode extrair de um conjunto com N elementos. Matematicamente, ele é representado desta forma que aqui está. E, para ficar bem claro, este cara aqui, ó, nada mais, nada menos do que a combinação de N por P, que nem a gente já viu anteriormente. Então, ó, um número binomial de um subconjunto de P elementos de um conjunto de N elementos, nada mais é do que a combinação, tá, de P elementos de um subconjunto de N elementos. Tá ok? Então, ó, número binomial, o numerador é N e o denominador é P. P é o subconjunto. N é o total de conjuntos, tá? Consequência, já que nós estamos falando de combinação, nós temos algumas consequências, tá? N0, se eu coloco na fórmula de combinação, eu vou ver que N0 sempre será igual a 1, ou seja, não importa o valor de N, se o denominador for 0, essa resposta sempre será 1. A consequência 2, o denominador 1, ele vai ser sempre igual ao numerador, ou seja, não importa o valor de N. Se é 1, ele será sempre o valor do numerador. Consequência 3, todo binomial que o denominador e o numerador são iguais é igual a 1. Então, se eu tenho numerador e denominador iguais, a resposta vale 1, ok? Igualdade entre números binomiais, se eu tenho esses caras aqui iguais, obrigatoriamente é necessário que, para que eles tenham um valor numérico, ou seja, para que eles sejam iguais, é necessário que P seja igual a Q ou que P mais Q seja igual a N. Por quê? Porque eu volto para a terceira consequência, onde N sobre N é igual a 1. Ok? Então, exemplos aqui eu tenho 2 dividido 2, combinação de 2 em 2, é a mesma combinação de 2 em 0, já que vai dar 1. Combinação de 4, 1, combinação de 4, 3 é a mesma coisa. Combinação de 5, 0, tá? É a mesma combinação de 5, 5. Por quê? Porque 3 mais 1 dá 4, então P mais Q dá N, tá ok? 5 mais 0 dá 5, 2 mais 4 dá 6, tá ok? Não esqueçam deste grande detalhe, é importantíssimo lá na frente. A começar pela relação de Stiefel, onde dois números binomiais consecutivos com P e Q
consecutivos, vale a seguinte relação. Qual é a relação? A soma dos números binomiais. O antecessor, tá, do conjunto, do número anterior de conjuntos, com posterior de subconjuntos. Vale a relação de Stiefel. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um exemplo bem claro, não vou perder tempo com vocês com demonstração, porque aqui vai complicar para vocês. Vamos ao exemplo para vocês entenderem bem claro. Então, se eu tenho a combinação de 8 elementos de 3 em 3, agrupados de 3 em 3, é a mesma coisa que eu pegar 7, agrupar de 3 em 3, e 7, agrupar de 2 em 2. O que que eu fiz? Eu peguei simplesmente o anterior desse cara, e depois esse e o anterior dele. Então, 8, 3, aí eu faço o fatorial aqui só para mostrar para vocês. 8, 3 vai dar 56, 7, 3 vai dar 35, 7, 2, 21. 21 com 35 também dá 56. Então, não esqueçam da fórmula de combinação, que ela vai ser muito bem utilizada, tá ok? Fatorial também, relembrar faz bem. Dá uma relembrada em fatorial para a gente não esquecer. Vamos, conforme eu falei lá no Triângulo de Pascal, eles têm algumas características, tá ok? Então, ó, inicialmente, observe a expansão dos seguintes binômios. Todo número elevado a zero, vamos lembrar que todo número elevado a zero é 1. Então, se eu tenho x mais a elevado a zero, vale 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então x mais a vai valer x mais a. Todo número elevado ao quadrado, o binômio elevado ao quadrado é aquele que a gente fala, quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado segundo. Aquele negócio de produto notável que a gente aprende lá no 8º ano. Olha o 8º ano de novo aí, gente. Olha os coeficientes. 1, 2, 1. Isso tem que te lembrar alguma coisa. Olha o coeficiente quando é cubo, ó. 1, 3, 3, 1. Depois, 1, 4, 6, 4, 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, olha o que a gente viu lá anteriormente, ó. 3 mais 3, 6. Funciona desta forma, ó. Esse com esse dá esse. É o movimento do cavalo, ó, do xadrez. Esse com esse dá esse. Então, o que ele está dizendo naquela forma anterior da relação de Stiefel, aplicando no Triângulo de Pascal, é este cara que aqui está, 15, é a soma dos dois anteriores da fila anterior. Do 7, coluna 2, aqui, ó. Vamos pegar aqui para vocês mostrarem aqui. Vamos ver que eu pegar aqui e apagar isso aqui para vocês entenderem. O 15, conforme eu falei, ele está na linha 6, coluna 2. Ele vai ser a soma do cara 5, que está na linha 5, coluna 1, com o 10, que está na linha 5, coluna 2. Essa é a relação de Stiefel aplicada aqui no Triângulo de Pascal, tá ok? Só para lembrar, é o cavalo. Então, quando ele coloca isto aqui, ó, nada mais é do que essa aplicação que a gente fez ali. Então, aqui, ó, pega 8, 3, 7, 3, 7, 2. É pena que não tem 8 aqui para vocês verem, tá ok? Bom, da mesma forma, o número 1 pode ser expresso como 0, 0. O número, a linha 1, que é 1, 1, pode ser 1, 0, 1, 1. Depois, 2, 0, 2, 1, 2, 2, já que é a segunda linha. Terceira linha, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Quarta linha, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Então, ó, o Triângulo de Pascal também pode ser escrito da forma de combinação de elementos. Tá ok? Show de bola, né? Teorema do binômio de Newton. O binômio de Newton nada mais é do seguinte: qualquer que seja o binômio elevado a um expoente, ele será escrito da seguinte forma. Eu tenho a combinação de n, ou expoente elevado a zero, aí x elevado a n, y elevado no caso, a zero. Depois, o expoente vai diminuir 1 e o outro vai acrescentar 1.
depois diminui 2 e o cara acrescenta 2, ou seja, à medida que o expoente de um diminui, o expoente de outro aumenta, tá? E os coeficientes serão nada mais, nada menos do que esses caras que aqui estão. Todos eles, dependendo da linha. Então, ó, se n é igual a 4, os coeficientes têm que obedecer essa combinação, que seria quem? 1, 4, 6, 4, 1, ok? Então, apesar da fórmula ser essa coisa muito monstruosa, nada na prática, nada mais é do que a linha ou a coluna do triângulo de Pascal. Vamos pegar aqui para vocês verem aqui, ó, desenvolvendo a potência x mais a igual a 4, não, linha 4, certo? Linha 4 é 1, 4, 6, 4, 1. Vamos lembrar aqui então, ó, pelo teorema, eu tenho x vai começar com 4, tá? X, 4, ou ele botou o contrário, né? Mas vamos lá, ele começou com A4. A4, A3, A2, A1, A0. Ou seja, começa no maior, vai diminuindo. Depois o outro vai 0, 1, 2, 3, 4. É isso que ele está fazendo aqui, ó. N0, N-1, 1, tá ok? Tanto faz começar para um lado para o outro, vai dar a mesma resposta, já que ele começa com 1, termina com 1, e são bem intercalados. Quando eu vou colocar os coeficientes, eu vou pegar a linha lá que o cara está fazendo. 1, 4, 6, 6, 1, aí vai ficar 4, 0 vai dar 1, então vai ficar 1, 4, 6, 4, 1, ok? Para isso serve o triângulo de Pascal. E aí o teorema do binômio de Newton é isso, ele vai abrindo, aumentando o expoente de um, diminuindo o expoente do outro. Neste caso aqui, ó, eu peguei só para mostrar para vocês, quando tiver um número, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver da mesma forma todos eles, e no final eu vou multiplicar pelos coeficientes, nada mais. Então, quando eu tenho aqui, ó, menos 2A4, tá? Esse cara vai ficar 16 mais 16A4. Então, 16A4, coeficiente 1, tá ok? Aqui vai dar menos 8A ao cubo, menos 8A ao cubo, mas aí eu vou multiplicar por quem? Já por 4. Tenho que multiplicar por 4. Ok, gente? Show de bola, né? Tranquilaço. Bem, termo geral do binômio de Newton nada mais é do que pegar esse cara que aqui está, tá? Conforme o livro de vocês mostra, e eu vou transformar no termo geral. O que é o termo geral? Qualquer que seja a posição do termo, ou esse aqui, se eu quiser saber quem é esse cara, qual a posição desse cara, ou desse aqui, eu vou pelo termo geral, que é nada mais do que, ó, pega o termo geral, P mais 1, vai ser a combinação de NP, x elevado a P, A elevado a N menos P. Essa é a fórmula do termo geral. Isso serve para calcular qualquer termo de um binômio de Newton que eu queira fazer. Ok? Aqui vamos pegar o exemplo para vocês entenderem. Calcular o quinto termo deste cara aqui, ó, x menos 3 elevado a 6. Bom, como eu tenho 3 menos 6, então esse cara vai valer, eu quero calcular T5. Por que eu quero calcular T5? Olha aqui, ó. Por quê? P mais 1. P mais 1 é 6. Então P vale quanto? T eu quero calcular T5. T5 é 4 mais 1, que ele quer calcular o quinto termo, 4 mais 1. Certo? 4 mais 1, então vai ser 6, 4. Por que 6, 4, Márcio? Vamos lá de novo. NP, ó, NP. Ó, observando, se eu quero expoente 6, e aqui P, que é quem? 4. Então, não é P mais 1? P mais 1, então vai ser 4. Então, 6, 4, a combinação de 6, 4. Depois eu vou pegar, x elevado a P, ou seja, menos 3. E aí pode ser qualquer um dos dois, tá? Menos 3 elevado a 4, que é o P, x elevado a N menos P, A menos N, N menos P, então 6 menos 4. Fazendo a continha toda, vai dar lá 1000
215x ao quadrado. Ordenando-se esse cara, o quinto termo, tá? Vai ser nada mais, nada menos do que 135x à quarta, ok? Não se esqueçam, tá? De acordo com as potências crescentes, seria isso. Então, a resposta, letra D, menos 135. Ordenando de acordo com as potências decrescente com a potência crescente. Como não tem, conforme eu falei, posso fazer das duas formas. No caso aqui, ele colocou o x valendo, o x da nossa fórmula aqui, tá? Esse x aqui, valendo 3, e depois o a valendo x. Depois ele faz o contrário, tá ok? Aí eu chego na outra resposta, que é a resposta da letra D. Próximo aqui, o coeficiente do termo independente desse binômio que aqui está. Já sei que o meu expoente vale 8. Se o meu expoente vale 8, eu quero calcular o termo geral. O termo geral, então, vai ser P mais 1, que eu não sei quem é, já que ele quer o coeficiente do termo independente, mas sei que o expoente vale 8. Então, é a combinação de 8 tomado a n elementos P, que eu não sei qual é. Mas eu sei que, ó, é x elevado a 1/3, 8 menos P, vezes x elevado a menos P. Por que menos P? Porque 1 sobre x é x elevado a menos 1. Para ser termo independente, o coeficiente tem que ser 0, já que ele quer termo independente é quando x igual a 0. Fazendo x igual a 0, certo? Basta fazer essa continha, acho P igual a 2. E aí eu volto na minha fórmula e substituo a combinação. 8, tá ok? Fatorial de 8, fatorial de 6, fatorial de 2. Pego aqui, ó, 8 vezes 7, 6 fatorial cancelo com embaixo, dividido por 2. Então, 28 é a resposta. O coeficiente x elevado a 15... no binômio x ao quadrado mais x menos 3 elevado a 15. Então, novamente, nós temos nossa forminha, t, p mais 1, eu tenho o expoente 15, então eu tenho esse cara valendo 15, agrupamento p elementos que eu não sei qual é, x ao quadrado elevado a menos p, então está aqui, ó, 15 menos p, e depois o outro elevado a P, que eu não sei quem é, certo? Fazendo nossas continhas, aqui eu chego que 30 menos 5P é igual a 15. Por que, Márcio? Porque quando eu faço isso aqui, ó, eu sei que eu tenho que repetir a base e somar os expoentes. Então, quando eu faço aqui, ó, x igual a 30 menos 5P. Esse cara tem que ser igual a 15. Por quê? Porque o meu valor máximo de expoente é 15. Então, fazendo isso, eu tenho P igual a 3. Calculando, então, 3 mais 1, eu quero T4. T4, fazendo x15, 455x15, resposta letra A. Gente, matériazinha bem legalzinha, né? Bem complicadinha. Espero ter podido ajudá-lo nessa primeira parte. Qualquer dúvida, mandem a dúvida de vocês por e-mail, por zap, pelo qualquer maneira. Entreguem a Gisele, Gisele entra em contato comigo, tá? Qualquer coisa a gente tira a dúvida de vocês, ó. Beijo no coração e até a próxima.